Juliana Oliveira sempre foi uma das figuras mais queridas, não só pelos fãs do De Noite, mas também por todo o público do SBT. Mas em pouco tempo, ela passou de pessoa amada a rejeitada por muitos. E não foi por ter feito a acusação de estupro contra Otávio Mesquita, mas sim por ter virado as costas para Danilo Gentili, justamente a pessoa que mais ajudou em sua carreira. Pois foi revelado há pouco tempo que Danilo Gentili chegou a impedir a demissão de Juliana no SBT. O Danilo impediu que a Juliana fosse demitida do SBT em 2022. Quem revelou isso foi o jornalista Ricardo Feltrin, e também revelou que Juliana estaria processando o SBT, mas por um motivo que não tem relação direta com o caso do Otávio Mesquita. Então vem comigo entender todos os detalhes desse caso, começando pelo verdadeiro motivo que levou Juliana Oliveira a denunciar Otávio Mesquita no SBT. E que ela pensava ao fazer essa denúncia, ao formalizar essa denúncia? Gente, ela tinha certeza que ela ia ter estabilidade no emprego, que o SBT não poderia mais demitir ela, enquanto pelo menos não fizesse a investigação desse caso. Essa é toda a origem. Ela ficou profundamente revoltada, magoada, quando foi demitida, porque ela acreditava que ao fazer uma denúncia grave como essa, que o SBT ia segurar na mão dela, não deixaria ela na mão e não ia demitir. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a denúncia feita por Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita nos bastidores do SBT foi feita para evitar a sua demissão. A denúncia foi registrada no SBT em setembro de 2024, quando Juliana já não fazia mais parte do De Noite. Na época, ela estava atuando de forma fixa no programa Chega Mais, porém o programa não vinha bem de audiência, e sua continuidade em 2025 não era certa, o que de fato depois se confirmou. O programa foi cancelado, os apresentadores foram dispensados e Juliana também acabou sendo demitida. De acordo com Feltrin, o que parece é que Juliana ficou mais revoltada com a demissão do que com a forma como o SBT lidou com o caso envolvendo Otávio Mesquita. Isso porque, segundo Feltrin, ela acreditava estar em ascensão na emissora, tinha expectativas maiores dentro do canal. E segundo eu fui semana retrasada, né, no Troféu Imprensa, conversei com muita gente lá, disse que ela estava batalhando um espaço fixo lá no Celso Portiolli, que o sonho dela era ter um quadro fixo no Celso Portiolli. Podia ser reportagem, alguma outra coisa, participar das brincadeiras, ou mesmo ser até assistente de palco lá do Celso, bem que ele já tem. Mas vejam, então ela tinha ambições dentro do SBT. Após a demissão, Juliana teria ficado profundamente frustrada, o que levou a recorrer à justiça com a denúncia, chegando até a afirmar que Danilo Gentili não teria lhe dado apoio, o que todos sabemos que não é verdade, graças à esperteza de Danilo. Mas Danilo Gentili não apenas ofereceu apoio total para que Juliana denunciasse Otávio Mesquita, fosse na justiça dentro do SBT onde ela quisesse. Ele provou que sempre esteve ao lado de Juliana. E ainda Ricardo Feltrin descobriu que Danilo impediu que Juliana fosse demitida do SBT em 2022. E eu conversei com uma pessoa, ex-SBT, perguntei sobre umas coisas, me contou uma coisa que eu fiquei até chocado, diria positivamente, né? Tinham me passado essa história, eu fui confirmar e realmente é verdade isso daqui. Olha, o Danilo impediu que a Juliana fosse demitida do SBT em 2022. Uma pessoa que trabalhou lá dentro de alto grau, né, confirmou exatamente isso. Ela não foi só essa vez, aliás. A Juliana esteve na lista de demissões do SBT pelo menos 2 vezes. E o Danilo foi lá brigar por ela, com um antigo diretor chamado Fernando Pelégio. Ele chegou a oferecer, falou assim, então não demita e tira o salário dela do meu salário. Na época, o SBT foi uma das emissoras mais afetadas financeiramente pela pandemia, o que levou à demissão de vários funcionários. Juliana estava na lista de cortes, mas Danilo não deixou pessoalmente e chegou a oferecer parte do seu próprio salário para que ela permanecesse no programa, coisa que não é normal na TV, pois segundo Feltrin, isso só aconteceu uma vez na história da televisão brasileira. Eu só vi isso acontecer mais uma vez na história da TV brasileira, de alguém ser demitido ou a empresa, a emissora de TV, querer demitir uma pessoa de uma equipe e o apresentador falar, não, baixa o meu salário, mas não manda. Só aconteceu 2 vezes, essa é a segunda vez na minha vida que eu ouço falar. A outra foi o da Atena, lá na Band, sabia? Na pandemia também.
queriam demitir, diminuir a equipe dele, e falou: não, não, corta o meu salário. Só que lá cortaram mesmo. Segundo a apuração do jornalista Ricardo Feltrin, o advogado de Juliana afirmou que se dependesse dele, ele processaria todos os envolvidos: Otávio Mesquita, o SBT, Daniela Beruti, o diretor do programa, Danilo Gentili e quem mais pudesse ser responsabilizado. O advogado dela, por ele, se dependesse dele, processava todo mundo. Ia processar o Danilo, processar o SBT, processar a Daniela Beruti, processar o Compliance, processar o Otávio Mesquita, quem ele pudesse, porque ela achou que todo mundo foi omisso. Mas ao que tudo indica, Juliana pretende mesmo processar o SBT, mas por um motivo diferente do caso com Otávio Mesquita. Segundo Feltrin, Juliana pode entrar com um processo trabalhista, alegando que apesar de ter contrato CLT com carteira assinada para exercer uma função específica, ela teria realizado também outras atividades fora do que estava previsto em contrato. Porque ela tinha uma vaga no de noite. E a Juliana é CLT, ela é registrada em carteira. Então, ela tem uma função específica, ela não é PJ. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Ela vai participar desse programa, eu vou explicar para vocês qual que é a sacada da história. Ela está fazendo propaganda para a Jequiti. Qual que é a história que vai ser usada do ponto de vista trabalhista? Porque agora ela vai para a justiça trabalhista. Deixa eu explicar por que ela vai processar. Por causa disso, gente, isso chama-se dupla jornada. Ela vai usar, entre outras coisas, o fato de que ela tinha que participar de outros programas e, inclusive, fazer publicidade, o que não era o cargo dela. Isso existe na justiça trabalhista. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas que absurdo, né? Se ela fosse PJ, ela não poderia fazer nada. Até o momento, não há confirmação oficial de que essa ação trabalhista foi de fato feita, mas segundo a revista Veja, Juliana vai sim processar o SBT, com base no argumento de que a violência que ela alega ter sofrido aconteceu durante o horário de trabalho. E vale lembrar que o SBT tem uma política interna bem rígida de romper totalmente relações com qualquer pessoa que processe a emissora. Ou seja, Juliana nunca mais vai aparecer no SBT e talvez tenha até queimado sua carreira na televisão brasileira. O processo contra Otávio Mesquita ainda está em andamento, já que Juliana fez uma acusação muito grave, mas o que mais impactou sua imagem pública foi ela ter virado as costas para Danilo Gentili, e agora está possivelmente processando o SBT. Isso acabou colocando Juliana como a vilã da história para muitos. Mas segundo o jornalista Ricardo Feltrin, Juliana já conseguiu um novo emprego em uma produtora que pertence a uma empresária que é muito feminista. A verdade é que se ela não tivesse sido demitida, ou se ainda estivesse no elenco do The Noite, é provável que todo esse processo nunca teria acontecido. E eu também já falei que, na verdade, o que ela queria era estabilidade de emprego. Se a Juliana tivesse estabilidade e o SBT não tivesse demitido ela, não ia acontecer nada. Ela não ia processar ninguém, nem o Otávio, nem o SBT. Se bem que um dia, quando ela fosse demitida, ela ia acabar processando o Otávio. Todas essas informações foram retiradas do canal do Ricardo Feltrin, que está fazendo uma cobertura completa e exclusiva dos bastidores desse caso. E se você quiser saber mais sobre esse caso, ou os bastidores da TV, o link do canal dele vou deixar na descrição. Mas agora quero saber a sua opinião. Você acha que Juliana está certa em tudo isso? Ou acredita que ela errou ao tomar essa atitude de processar tudo?